Bem-vindos a mais esta reflexão. A gente precisa ter um entendimento claro que a gente muitas vezes imagina na realidade que a atitude de um homem, a postura de uma pessoa, não irá fazer a diferença, mas faz. Quando um líder se compromete com Deus, com o seu propósito, quando ele é zeloso, quando ele cuida de fato daquilo que ele compreende ser a vontade de Deus, vai fazer a diferença. O zelo, o compromisso de um faz diferença em todo o propósito e toda a vontade de Deus. Revela de fato assim a maneira como Deus conduz, como Deus faz com que um povo ande na sua vontade, crescendo em maturidade e buscando entendimento. Nós temos o exemplo de Neemias, de uma pessoa comprometida, zelosa com aquilo que era a vontade de Deus. Estabeleceu, organizou, participou de todo aquele processo, coordenou de reconstrução dos muros, dos portões da cidade. Então, estabeleceu muita regra, pôs os levitas, os sacerdotes, para fazer e cumprir seu papel. Ele estava organizando estas coisas dentro daquilo que ele compreendia e chamava o povo a ter o entendimento, a compreensão, e ensinava. Nós precisamos entender e pensar que muitas vezes as nossas atitudes não faz diferença. Faz. Nosso exemplo, o modelo que damos, quanto testemunhamos, o quanto revelamos de zelo e devoção. E é o que a gente vê na vida de Neemias, na sua história, naquilo que está escrito no livro. Então, quando ele fez tudo isso, organizou, ele teve a necessidade de voltar à presença do rei, e ele fez isto. Só que o que aconteceu quando ele voltou a Jerusalém? Tudo que ele tinha organizado e estabelecido já não se estava se fazendo mais. Então, o que fazer? Corrigir, jogar e desprezar tudo isso? Não. Pois não se trata das pessoas, se trata do compromisso que temos, se trata da responsabilidade que entendemos. Ele fez o que era certo, ele chamou a atenção das pessoas, restabeleceu novamente todas as coisas, para que as pessoas aprendessem a fazer o que era necessário. Então, diz lá em Neemias 13, 10 a 12, logo depois de sua volta, diz assim: Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, como essas pessoas não estavam recebendo sustento como designado, elas voltaram a cuidar dos próprios, vamos dizer assim, dos próprios interesses, a sua sobrevivência. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. O que a gente vê que um grupo de pessoas que atuavam no templo, responsáveis, que tinham que receber o seu sustento, deixaram de receber. Eles voltaram a trabalhar e cuidar daquilo que seriam os seus interesses. Por quê? Porque os magistrados não estavam fazendo o que tinham que fazer como líderes da nação. Então, o que a gente vê nisso tudo é que tudo se trata de um processo, de um zelo, por exemplo, de um homem que faz a diferença. E nós? Como nós nos vemos diante de Deus? Quanto entendemos a nossa responsabilidade? Quanto entendemos o compromisso que devemos ter e o que devemos fazer? Estas são situações que irão fazer diferença, que irão impactar a vida das pessoas, que as levarão à maturidade ou não. Não podemos ser omissos como líderes dentro de uma congregação, dentro de uma família, dentro de um povo. Nós não podemos ser omissos, devemos cumprir o nosso papel, o nosso chamado, a responsabilidade que temos, para que Deus seja glorificado, para que seja revelado, para que seja conduzido à vontade do Pai.
Nós temos que entender isso e compreender estas coisas. Não se trata de qualquer maneira nem de fazer de qualquer forma, mas de revelarmos compromisso, zelo com o nosso Deus, para que isto possa ser instrumento, ou seja, para que a nossa atitude seja instrumento e expressão de modelo, exemplo, mas para que nós possamos conduzir as pessoas à vontade de Deus, levando-os à maturidade, ao entendimento de quem são, ao papel que têm no corpo de Cristo e o papel e a responsabilidade como família diante do mundo, pois somos chamados para sermos luz, para enchermos a terra com conhecimento da glória do Senhor, para sermos instrumento de justiça e expressão da graça. Podemos achar que um não faz a diferença, mas é extremamente importante nos processos de Deus quando este um demonstra zelo e compromisso com a vontade do Pai. Que a gente possa amadurecer e compreender estas coisas e caminhar rumo àquilo que Deus nos chama para fazer, compromissados e com devoção, fazendo a vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.